E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso e eu estou voltando para continuar as nossas aulas referentes à formatação do nosso trabalho acadêmico pelas normas da BNT e te dar algumas dicas. Se você está chegando aqui no canal agora, eu quero te informar que tem mais de 30 aulas que antecedem a esta aqui. Mais ou menos as 30 primeiras são explicando cada pedacinho da norma da BNT, da NBR responsável, né? A 14724, por exemplo, é a que dita a formatação do trabalho acadêmico, a 10520 a citação, e assim tem outros que agora eu não lembro de cabeça. Todas essas normas fazem com que você monte um trabalho acadêmico dentro do que o mundo acadêmico, o meio acadêmico chama das normas da BNT, certo? Então, se você caiu aqui de paraquedas, enfim, e quer entender mesmo como é que funciona toda esta parafernália teórica e técnica, volta e dá uma olhada nos vídeos anteriores, especificamente alguns aí, daqui a pouco você não tem tempo agora, mas olha, procura olhar aí os que você não tem uma plena noção do que é cada parte do trabalho, enfim, dá uma olhada lá que você vai conseguir entender. Eu particularmente sempre gosto de entender as coisas para depois poder utilizar aquela ferramenta, certo? Então, aqui na descrição do vídeo existe este documento aqui que eu estou disponibilizando, certo? Esse documento é, vamos dizer assim, a minha interpretação em termos de estrutura, né? A forma como eu gostaria de receber essa NBR, a BNT 14724. Então, eu peguei a regra, lemos, se você voltar nos vídeos anteriores, você vai ver a gente observando e comentando essa regra. E a partir dessas 30 aulas ou mais anteriores, nós pegamos agora e montamos esse documento. Eu fiz isso e agora nós estamos vendo a parte prática, que é efetivamente colocar isso dentro da estrutura do Word. No meu caso aqui, o Word 2016, mas isso se aplica desde o Word 2007 para cá, com pequenas alterações no layout, principalmente do 2007. Mas o 2010 e 2013 são muito parecidos, para não dizer iguais ao 2016 que eu estou usando. Ok? Então vamos lá. Não vou enrolar mais aqui, não vou. Na aula passada a gente viu, por último tópico, como a gente faz e configura as tabelas. A gente viu uma série de coisas na aula passada. Então tem vários tópicos lá para você observar. Então agora nós vamos ver e iniciar a parte da estrutura comentada, que é o que? Nós vamos ir colocando cada partezinha do seu trabalho. Por exemplo, aqui eu tenho um trabalho que é o que mais ou menos a gente foi construindo durante a confecção do entendimento dessas aulas pregressas, certo? Então, esse aqui é mais ou menos o documento que a gente foi construindo para explicar a NBR, mas ao mesmo tempo, como eu já fui alterando esse documento base, então eu não vou digitar tudo, eu vou vir aqui nesse documento base e vou copiar algumas coisas para este outro documento que é, vamos dizer assim, eu coloquei aqui a formatação pura para o vídeo, né, que é depois desse documento aqui que eu vou postar para vocês. Então, se você não está entendendo nada do que está aparecendo aqui, volta e olha principalmente as duas aulas que antecederam a essa, que você vai entender a confecção. Aqui a gente deu uma olhada de como é que coloca aí a formatação dos títulos. Nós criamos aqui os estilos responsáveis por cada formatação. Isso é fundamental para que você tenha autonomia no uso futuro dos programas, para que você não dependa de outras pessoas para fazer o que você precisa. Tá? Então nós criamos aqui tabelas, enfim, criamos ilustrações aqui para mostrar e fizemos as configurações respectivas. Ok? Então agora nós vamos para a parte da estrutura comentária. Então, a primeira parte aqui é a capa. Então, olha só, observe que a sua instituição pode ter um modelo. Provavelmente ela tem. Então, na tua cadeira ou na tua escola, às vezes, talvez você não está fazendo faculdade, né? Mas na tua escola ou o artigo para a revista, a monografia, para o lugar que você estiver fazendo, tem um modelo.
siga esse modelo de capa, siga esse modelo de estrutura de trabalho. Isso aqui é uma estrutura baseada pura e simplesmente no entendimento da NBR 14724 e também pegamos e aproveitamos um modelo que a USP disponibilizou, ok? E daí, com base nesse modelo, fomos fazendo essa fusão entre a norma técnica, que estava praticamente toda respeitada dentro da estrutura da USP, lá, mas então siga o modelo então da sua faculdade, da sua universidade. Não havendo, pega esse modelo, não havendo uma determinação de uma diretriz, pega esse modelo que vai estar, não sei se na próxima aula ou na outra, quando terminarmos a estrutura aqui, aí eu vou anexar, vou colocar na descrição do vídeo prontinho já, ok? Então olha só o que tem que ter numa capa de um trabalho acadêmico seguindo as normas. Tem que ter o nome da instituição, mas porém isso é opcional. Então se você não colocar, se não quiser, não precisa. Nome do autor, título, subtítulo, se houver, né? Então é título, 2 pontos, subtítulo, ok? Número do volume, se houver mais um volume, local, a cidade da instituição. Então se você for como eu, que faz uma faculdade numa outra cidade, mas eu moro na cidade X e a faculdade é na cidade Y, você vai colocar a cidade da faculdade. E o ano de depósito, o ano de entrega desse teu trabalho. Certo? Então, essencialmente, aqui nesse modelinho está o nome do autor, o título, certo? Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui e já vamos trazer para dentro da estrutura aqui do nosso modelo. É legal você dar uma olhada e ver como isso vai funcionando na hora de usar aqui o documento. Por exemplo, aqui, a capa é o quê? A capa é a primeira folha do teu trabalho. Então, eu vou colocar aqui o cursor na frente, se já houver. Você, por exemplo, já digitou todo o seu trabalho aí, né? Então, eu coloquei na frente aqui da primeira frase, Ctrl Enter. Seria uma página em branco. Bah, Celso, como é que você fez isso? Isso aqui equivaleria aí aqui em inserir quebra de página. Só que eu utilizei um atalho de teclado, ok? Então, Ctrl Enter, certo? Beleza. Então, como eu disse, para não ficar digitando tudo, eu já vou vir aqui e vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o nome da universidade da minha, você vai alterar para a sua, ou você vai fazer conforme a necessidade. Tá? Já vou copiar aqui os dados todos e vou colar aqui dentro. Observe que aqui embaixo pulou para a próxima página, então vamos corrigir isso. Vou reduzir o zoom. Como é que reduz o zoom? Você pode vir aqui nessa área, certo? Só que eu pressiono a tecla Ctrl e giro o scroll do mouse. Como assim scroll, Celso? Scroll é a bolinha, aquela que giratória para você correr aqui na internet ou nos documentos, certo? Então eu pressiono Ctrl e giro aquela bolinha, o scroll, e acontece isso aqui que vocês estão vendo. Então eu vou remover alguns espaços para que tudo fique na mesma página, ok? Lembrando que o ideal é que o ano fique exatamente na última linha, certo? Então, dourados, no meu caso, 2018, universidade, nome do acadêmico, título em negrito, subtítulo, se houver depois dos 2 pontos, sem negrito, ok? Beleza, então. Já vimos aqui o que cabe observar nessa capa. Na capa, as determinações da BNT são específicas. Usar o mesmo tamanho e o mesmo tipo de fonte para o trabalho inteiro. Então, nós adotamos nesse trabalho aqui a fonte Times New Roman. Então, vamos apenas selecionar toda essa página aqui e observar se está no tamanho 12 e no tipo Times New Roman. Aqui é evidente que está. Então, está ok. Certo? Beleza, então. Já colocamos aqui a capa. Depois você pode alterar conforme a tua necessidade, ok? Beleza. Vamos ir para a próxima página. O jeito ideal de ir para a próxima página nunca é dando Enter seco, assim, só
pressionar Enter agora para inserir, porque o próximo tópico seria aqui a nossa... Vamos lá, vimos aqui então a capa. O próximo tópico é a folha de rosto, então eu tenho que ir para a próxima página, correto? Então você vai fazer o quê? Você vai colocar no finalzinho, se você já tem ali, já está com a folha de rosto pré-pronta, alguma coisa assim, beleza. Mas então, ao finalzinho ali do ano, Ctrl de novo, mais a tecla Enter. Ou seja, você inseriu uma quebra de página, ok? Essa é uma função importante. Você separa as estruturas do texto. Mais para frente a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Se você não sabe do que se trata, deixa um comentário que eu explico melhor, talvez em um outro vídeo. Tá? Se não ficar muito extenso. Então vamos lá. O que tem que ter uma folha de rosto? A folha de rosto tem dois lados que vão ser usados. É a única página no nosso trabalho que a princípio eu programei para que a gente use frente e verso. Não porque eu quero, mas porque a norma manda que na parte de trás, ou seja, no verso da folha de rosto, conste os dados internacionais da catalogação. Tá? Então isso também é outro detalhe. Então vamos lá. Folha de rosto, qual é a ordem? Tem que ter o nome do autor, então vamos voltar aqui para o nosso modelinho, nosso exemplo aqui. Acabei inserindo aqui uma quebra de página no documento errado, né? Então vamos dar um desfazer aqui, Ctrl Z. Esse aqui é o nosso modelo. Aqui é que nós vamos inserir a quebra de página depois de 2018. Então, Ctrl Enter. Beleza. Vou voltar o zoom aqui para não ficar tão difícil de observar. Tá? Então, qual é a estrutura da nossa folha de rosto? Nome do autor e título, subtítulo, se houver. Então, vamos lá. Nome do autor, título, subtítulo, se houver. Pessoal, para quem não lembra, tá? Isso aqui é só uma brincadeira do nome do trabalho que eu brinquei que nós iríamos utilizar o Chaves, tá? Então isso aqui é um termo usado em alguns programas do Chaves Chapolin, tá? Então não leve em conta o que está escrito, é só a estrutura, depois você altera, ok? Vamos lá. Então, subtítulo, número do volume não é o caso do meu trabalho, mas se o seu trabalho tivesse volume, então você colocaria mais aqui na parte de baixo, por exemplo, volume tal, volume 1, depois volume 2, conforme a necessidade. Natureza, aqui você tem que escrever então exatamente essa parte aqui, né, que é o que? Se é uma tese, se é uma dissertação, se é um trabalho de conclusão de curso, ou seja, um TCC, ou outro. E objetivo, né, que seria aprovação de disciplina, grau pretendido e outros, o nome da instituição aqui é submetido e área de concentração. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Trabalho de conclusão de curso apresentado na Universidade de Grande do Norte como parte dos requisitos para a obtenção do título de licenciado em História. No meu caso, tá? Aí no seu caso você vai colocar conforme a sua necessidade. Ok? Nome do orientador e co-orientador, caso haja co-orientador, claro. Orientador vai haver. Tá aqui então, professor Girafales é meu orientador. E na parte inferior aqui, mais uma vez, observando para que o ano fique bem na última linha, né, possível aqui do teu trabalho, certo? Beleza, então. Dúvidas, qualquer detalhe que você achar que tem que haver uma explicação maior, deixa um comentário. Senão esse vídeo, que já vai ficar grande, como os outros dois que antecederam, né, é a vida. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, está ok dentro da nossa estrutura. Selecionei, Ctrl C para copiar. Vou voltar para o meu modelo. Lembram que então, capa, já fizemos antes. Nosso modelinho aqui. Primeira linha, Ctrl V. Certo? Aconteceu a mesma coisa, que é pular para a próxima página. Então nós vamos dar uma pequena organizada nele, para que ele fique numa página só. Não existe nenhuma orientação a respeito, vamos dizer assim, de uma disposição, assim, tem que dar tantos enters aqui entre
o nome e o título, e da mesma forma, a única orientação que existe na folha de rosto, que é elementar, você já deve ter, são duas na realidade, que é usar o mesmo tipo de letra, na verdade, ter essa estrutura que você está vendo, e outro detalhe que é aqui, ó, o tipo do trabalho, o objetivo, o nome da instituição e a área de concentração devem ser alinhados do meio da mancha gráfica para a margem direita. O que quer dizer isso na prática, Celso? Então vamos voltar aqui para o nosso... Então, aqui, pessoal, se vocês observarem, está 16 centímetros é a nossa área aonde, entre a margem esquerda, o início da margem esquerda e o fim lá na margem direita. Então a metade disso é 8, certo? Então aqui nós estamos com um problema, ó, nós estamos no 7. Então olha só o que nos pede aqui o documento. O tipo do trabalho, que é aqui, ó, trabalho de conclusão de curso, né? O nome da instituição, a área de concentração deve ser alinhado do meio da mancha gráfica para a margem direita. Então na prática, aqui nós vamos selecionar, e ao invés de estar aqui no 7, nós vamos colocar no 8, que é exatamente o meio da mancha gráfica. Acho difícil que o teu professor, né, iria medir e tudo mais, mas a gente sabe que o meio acadêmico é meio caótico, então melhor ficar certinho dentro do estruturado, a menos que a sua faculdade, universidade tenha outro modelo e divirja disso. Siga o da sua faculdade. Ok? Então fizemos essa alteração e tá vendo aqui? É a estrutura que nós vimos. No verso da folha de rosto, existe os dados de catalogação. Essa parte eu recomendo deixar fora do trabalho por ser no verso. Tá? Como assim fora não vamos fazer, Celso? Não, nós vamos fazer. Mas é que para você fazer a sua ficha os seus dados de catalogação, você precisa estar com o trabalho pronto, saber quantas páginas ele tem, toda a estrutura prontinha. E como é no verso, nós vamos fazer o quê? Depois nós voltamos para cá e utilizamos, vamos dizer assim, esse link aqui para criar automaticamente a ficha catalográfica. Ok? Só que, como eu disse, o nosso trabalho tem que estar com a estrutura toda pronta, porque nós temos que saber quantas páginas ele tem, de que forma ele vai ficar, para daí sim fazermos. Então, a minha recomendação aqui é que esta parte deixar fora do trabalho, por ser no verso, e após a conclusão do trabalho, entrar no site aqui que está abaixo, e salvar o PDF, e pegar apenas essa folha de rosto e imprimir no verso dela esse PDF, que você vai aprender a gerar no passo seguinte, ok? Então, tá aí a dica. Depois a gente segue aqui na ficha catalográfica, que vai ficar exatamente assim. Exatamente a estrutura, né? Errata. A errata é o seguinte, se você está confeccionando seu trabalho, ele não está impresso, a errata não consta do trabalho. A errata é só se deu, como o próprio nome denota, né, um erro do teu trabalho. Então, nesse trabalho aqui não constará a errata, porque ela vai entrar caso haja algum erro. Ok? Então, não vou abordar aqui. Eu só coloquei para você saber que se você precisar, depois de impresso, o professor fez uma consideração, o trabalho está impresso, encadernado, tudo certinho, aí você pode ter que pegar, imprimir uma página errata e colocar exatamente entre a folha de rosto e a folha de aprovação. Ok? Beleza, então. Folha de aprovação, mais uma vez, pode e provavelmente há um modelo na sua faculdade. Se não houver, você segue esse que eu estou passando para você. Ok? Então a Constituição é a seguinte, tem que ter o nome do autor do trabalho, então vamos voltar aqui. Vamos ver aqui, ó. O nome do autor do trabalho, o título do trabalho e subtítulo, se houver, a natureza, o tipo de trabalho, o objetivo, o nome da instituição a que é submetido, a área da concentração, data de aprovação, nome, titulação, assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertencem, a data da aprovação e as assinaturas dos membros correspondentes da banca examinadora devem ser colocados após a aprovação do trabalho. O título do trabalho, o objetivo e o nome da instituição e a área de concentração devem ser alinhados do meio da mancha gráfica para a margem direita.
Então, aqui, nesse modelo, não está da forma como deve ser. Então, nós temos que colocar exatamente como está aqui. Lembra? Alinhamento do meio da mancha gráfica. Isso conforme a BNT. Ah, Celso, mas por que nesse modelo padrão que você tem aí está diferente? Porque esse é o modelo da USP. Lembrem, eles têm a liberdade de fazer conforme eles acham. E a tua faculdade, a tua universidade da mesma forma. Então, observe se o modelo que você precisa não está disponível na tua faculdade. Agora, se te disseram, faça pela BNT, vem comigo junto. Então, isso aqui já não vale. Vamos tirar fora. Então, vamos lá. A Constituição, nome do autor do trabalho, título e subtítulo. Então, nós já vamos aproveitar aqui, correto? Nome do autor do trabalho, título e subtítulo, Ctrl C. Até vou dar um desfazer aqui, porque aqui aqui nós não vamos mexer nessa estrutura desse documento, não é verdade? Nós vamos mexer no outro, né? Eu estava fazendo coisa de novo, viu só? Então, fizemos aqui, viemos na última linha, inserir uma quebra de página, Ctrl Enter, certo? Beleza. Cliquei aqui, Ctrl V. Então, primeira parte está ok. Título, natureza, tal, né? Data da aprovação. Então aqui nós vamos pegar, ó, tá vendo? O tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição, área de concentração devem ser alinhados no meio da mancha gráfica para a margem direita. Então é exatamente o que está aqui. Então vamos pegar aqui e vamos copiar essa parte. E vamos colocar ela aqui embaixo. Tá? Então aqui isso aqui não vai, não é verdade. Vamos remover. Ó, então aqui tem que ter a data da aprovação, isso tudo obviamente. E aqui a parte então que você vai pegar com o seu orientador de como vai ficar essa estrutura, não é? Vamos pegar aqui, vamos voltar com a margem natural, senão vai dar uma formatação bem estranha. Tá? E aqui vamos removendo os espaços. Tá? Vamos ver aqui, data da aprovação, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora, né? Tudo isso aí vai ser colocado então após a aprovação do trabalho. Então essa aqui é uma estrutura plenamente válida dentro do que as normas da BNT te pedem. Celso, você está indo muito rápido, para o vídeo, dá uma olhadinha. Tá? Eu estou explicando aqui para você, qualquer dúvida deixa um comentário que eu explico de uma forma mais ampla. Você viu que eu mudei um pouquinho a formatação aqui, deixei mais juntinho, justamente porque não tinha muito espaço. Então, essa estrutura, vamos dizer assim, que está nos permitindo fazer com esse espaçamento, tá bom? Beleza, vamos para o próximo ponto. Depois da folha de aprovação, que vai ficar com essa estrutura. Viram como ficou parecido? Sem colar, viram só? Claro, né? Tá.
Chegamos na parte da dedicatória. A dedicatória ela não tem especificações de formatação, ou seja, pode haver uma formatação mais livre. Mas, claro, mantenha o padrão do tamanho 12 da letra. Tá? Porque, vamos dizer assim, fica explícito na norma que o tamanho e o tipo de letra tem que ser o trabalho inteiro. Então, eu não vou me focar aqui em criar uma dedicatória. Vamos vir aqui na última linha. Ctrl Enter para ir para a próxima página, não é verdade? E vamos vir aqui no nosso modelo. Está aqui uma dedicatória, vamos copiar essa dedicatória para aqui passar trabalho, né? Você vai fazer a dedicatória bonitinha do jeito que você achar mais apropriado. Eu vou fazer. Só ela pulou aqui para a próxima página sozinha. Como é que eu volto? Delete aqui, ela já vai voltar. Aí, ó. Tá? Vamos só observar se ela está no tamanho correto. Meu Word está dando uma piradinha. Voltou a funcionar, viu só? Isso é por causa do gravador, né? Ele acaba ocupando um pouquinho mais da memória RAM e vira o cabeçote. Então, qual posição eu deixo? Ó, você é livre, eu estou diminuindo aqui o tamanho para você ver como é que está na página, né? Então, ó, se eu quiser vir um pouquinho mais para baixo, tá? Aí você vai dizer como é que você quer, que posição que você quer a sua dedicatória. Geralmente, eu só gosto de deixar aqui na parte inferior. Então, Times New Roman tá ok, bonitinho, beleza então. Tá? Qual é a próxima parte? Agradecimentos. Da mesma forma, não há especificações, né? Não há, vamos dizer assim, uma determinação fixa. Então, na dedicatória, observando que não há título escrito lá, dedicatória, na verdade, já nos agradecimentos, a princípio, se coloca, né? Então, vamos vir aqui, ó. No documento, agradecimentos. Vou copiar aqui, porque afinal de contas não tem por que eu criar novos agradecimentos, é só para fins de exemplo mesmo. Então, via o final aqui, para a próxima página. Tá. Sempre vá salvando o seu trabalho conforme você vai formatando, conforme você vai fazendo coisas, porque sempre pode acontecer algum probleminha, dá um pau ali, fecha o teu programa. Então, eu costumo utilizar atalho de teclado para isso. Ctrl mais a letra B de bola, salvo o documento ativo. Eu vou pressionar Ctrl B, observem aqui embaixo que vai aparecer um ícone rapidamente. Não apareceu porque eu não havia alterado nada. Viram? Eu dei uns espaços aqui apenas para você observar. Olha só. Viram? Então, beleza, tá? Só para você entender e eu te dar umas dicas. Ah, não gosta de usar lá? Pode clicar aqui no salvar, que não tem problema, viu? Pare o mouse sobre o disquetezinho ali e você vai ver que o atalho de teclado é o que eu acabei de falar para você. Ah, Celso, o seu está aqui embaixo, o meu está aqui em cima. É a mesma coisa, eu apenas modifiquei para que ficasse aqui embaixo. Eu acho bacana. Então, você pode deixar, o seu está aqui. Então, eu vou deixar o meu aqui porque eu prefiro. Tá? Se você tiver dúvidas sobre algumas coisas, por exemplo, deixei uns atalhos aqui, podemos falar numa aula própria para isso. Ok? Então, eu vou vir aqui ao final dos agradecimentos, Ctrl Enter para pular para a próxima página. Tá, Celso? Então, os atalhos de teclado são importantes. Olha, você vai ganhar muito tempo se você usar atalhos de teclado, não é verdade? Epígrafe. Então, depois aí dos agradecimentos vem a epígrafe. Segue as regras da citação. O que é uma epígrafe? A epígrafe é uma citação do teu trabalho, mas ao mesmo tempo ela segue as regras no que tange a citar autor e fonte, essas coisas. Mas agora, como isso vai se posicionar na tua página, não tem problema. Usa, claro, a fonte tamanho 12. Né? Mas fora disso, utilize a regra de citação. Então aqui eu vou pegar mais uma vez o nosso modelinho. Ó, aqui é uma citação de uma epígrafe. Então aqui eles pegaram do Faulkner
Tá? Vou vir aqui para a nossa epígrafe e vou colar essa citação. Ah, Celso, aqui a tua ficou bem em cima. Nesse caso, você vai usar o Enter com moderação. Hein? Ah, como eu sei que eu estou mais perto do fim da página. Diminui o zoom. Esqueceu a atalho de teclado? Segura a tecla Ctrl e gira a bolinha do mouse. Depois, para voltar, gira para o outro lado. Vamos botar um pouquinho mais para baixo aqui. Tá ok. Beleza. Fizemos aqui, acabamos de colocar e fazer a epígrafe. Vamos ver se ela está dentro da formatação. Times New Roman 12. Ok? Beleza. Resumo em língua vernácula. Tá? O resumo é o seguinte. A NBR 6028 tem algumas regras para que você faça um resumo. Tá? Então, não confunde. Eu é muito comum, às vezes, não sei se por lapso mental, mas às vezes eu confundo resumo com introdução, por exemplo. Isso é coisa da minha cabeça, assim como às vezes eu chamo estante de armário e armário de estante. Tá? Então, o resumo é aquela parte introdutória. Já falei introdução, já dá a induzir que é da introdução. Mas o resumo é uma explicação generalizada do teu trabalho. Então vamos ler aqui, porque se eu tentar explicar com as minhas palavras pode ficar mais complicado. Então vamos lá. Olha só. Resumo em língua vernácula. Então resumo NBR 6028. Ah, Celso, tenho dúvidas sobre isso. Aqui está a explicação dessa NBR de uma forma sucinta. Se você quer ver a explicação mais completa disso aqui, mais cheia de detalhes, volta nas aulas anteriores, tem uma aula específica sobre o resumo em língua vernácula. Celso, o que é vernáculo? Vernacular é a língua que você fala. Então, por exemplo, o nosso vernáculo aqui no Brasil é o português do Brasil. Na Inglaterra, inglês. Ok? Na China, chinês, mandarim. Ok? Beleza, então. Resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Então, viram como é diferente da introdução? Porque a introdução você vai dar uma palhinha, você vai dar o sabor do seu trabalho, mas ao mesmo tempo não vai concluir. Pelo menos é assim que eu aprendi com as minhas professoras de português, não é verdade? Beijo para elas. Então, você vai colocar inclusive as conclusões nesse resumo. A ordem e a extensão desses itens dependem do tipo de resumo, se é um informativo ou um indicativo, e do tratamento que cada item recebe no documento original. Então, o resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. O que é a referência? Lembra ali quando você pega uma citação de um autor e você tem que colocar lá nas referências bibliográficas o nome do livro, tudo certinho? Pois é, nesse caso, como o nosso resumo está dentro do trabalho, nós não precisamos fazer isso. Porque na nossa monografia, então não tem necessidade de colocar ali a referência direitinho, porque o nosso trabalho já é. Então é um resumo para o trabalho, não é um resumo que você vai tirar dele e levar para algum lugar. Ok? Está aqui a explicação, inclusive. Recomenda-se o uso do parágrafo único. Como assim, Celso? Um parágrafo único. Você não vai dar enter e começar a nova linha. Você vai botar ponto, nova frase, e assim até terminar o teu resumo. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo antecedidas da expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Quanto à sua extensão, os resumos devem ter de 150 a 500 palavras os trabalhos acadêmicos, ou seja, as teses, dissertações, é o nosso caso, a princípio, não é um TCC, enfim, certo? Relatórios técnicos científicos, de 100 a 250 palavras artigos e periódicos, de 50 a 100 palavras destinadas a indicações breves. Resumos críticos, por suas características especiais, não estão sujeitos a limite de palavras. Tá? Entenderam? Então, aqui vai um macetezinho. Como eu disse, nós vamos usar o nosso modelinho para que fique mais fácil. Eu criei aqui um resumo qualquer com base nas palavras que o próprio Word emite aqui. Tá? E vou voltar aqui para o nosso documento. Então, está aqui a nossa epígrafe. Vou pôr aqui ao final dela, Ctrl Enter, para a nova página, certo? De novo, Ctrl Enter.
Beleza, vou colar aqui essa introdução. Então, fonte Times New Roman, tamanho 12, beleza. Tá. O que acontece? Então aqui já vai uma dica importante, olha só. Quantas palavras, então? De 150 a 500 palavras os de trabalho acadêmico. Então, essa introdução, propositalmente, eu deixei ela grande demais. Como é que eu sei disso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou selecionar. Ó, e vou clicar aqui embaixo, nesta região. Aliás, não, eu já tinha alterado. Olha só, viu só? Já estava falando bobagem. Então, olha quantas palavras este resumo tem. 236 está dentro do que estipulou. Poderia ter mais o dobro disso aqui ainda, né? Então poderia dar uma página cheia quase, que, aliás, quase não, com certeza, que ainda assim seria válido, ou seja, 500 palavras. Ah, Celso, como é que você fez? Ó, seleciona o texto que você quer contar as palavras, você não vai pegar e vai ficar contando aqui, né? 1, 2, 3, 4, você vai pegar e vai clicar aqui e ele vai te mostrar quantas páginas, quantas palavras, quantos caracteres sem espaço e quantos caracteres com espaço. Imagina que o teu professor diz para você aí na sua faculdade, em algum lugar, eu quero uma redação de 15 linhas. Observou aqui, ó, são 16. Ou eu quero 4.000 palavras. Então aqui nós temos 4.000 caracteres. Ó, temos 1.395 caracteres. Beleza? Então, show de bola. O que faltou a gente abordar aqui? Na introdução, nós vamos usar o padrão de letra, né? O padrão de letra, fonte, deixa eu ver, TCC normal. Então eu vou clicar aqui, OK. Tá? Por que isso, Celso? Para que haja unidade do nosso trabalho. Então, observaram? Belezinha, tudo certinho. Tudo legal. Então tá bom. Vamos para o próximo. Ctrl, Enter para a próxima página, certo? Resumo em língua estrangeira. Idêntico ao vernacular, porém em língua estrangeira escolhida ou determinada por sua faculdade ou por você. Como auxílio você pode usar o Google para produzir uma tradução. Ela pode não ser precisa, então cuidado. Mas antes essa do que nenhum, não é verdade? Então você pode ir lá, se você quiser, se estiver com o documento em mãos, clicou aqui, ele vai abrir o Google Tradutor. E aí você vai pegar lá no seu trabalho o seu resumo, pega inclusive o título junto já, seleciona, Ctrl C, vai lá no Google, coloca aqui para português, Ctrl V, ele já puxou para inglês, viram? Já houve uma tradução aqui, seleciona, Ctrl C, volta para cá, põe na página, Ctrl V. Tá? Lembrando que você vai pegar e vai usar a formatação TCC normal, que é a parte do texto. E os títulos, tá? Quando eles não possuem indicação numérica, já isso foi explicado numa aula anterior, eles têm que imitar, né, ficar exatamente iguais aos títulos com formatação numérica, porém devem ser centralizados, ok? Ctrl B para salvar as alterações que já fizemos. Ah, Celso, marcou tudo aqui, óbvio, né? Está escrito em inglês, o teu corretor não sabe inglês. Então, deixa assim, não te preocupa com isso aí. As palavras-chave, então, é um ponto importante do teu trabalho. Então, você vai colocar lá, por exemplo, se o seu trabalho for sobre... Você vai pegar o que é mais importante, os tópicos importantes do trabalho. O teu trabalho é sobre Montesquieu, então você vai botar como palavra-chave aqui Montesquieu. Ah, é sobre filosofia da educação. Filosofia da educação. É sobre história da cultura. História da cultura. Ok?
Você vai usar então as palavras-chave conforme a necessidade do teu trabalho. Lembrando, tá, que é importante que você observe essa formatação, tá bom? Beleza. Lista de ilustrações. Como é que nós vamos fazer uma lista de ilustrações se a gente tem apenas uma ilustração no nosso trabalho, certo? Então, vamos colocar mais uma ilustração para fazer uma espécie de revisão do nosso trabalho. Aliás, vamos montar o nosso trabalho primeiro. Depois a gente volta aqui para a lista de ilustrações, senão não vai ficar legal. Lista de tabelas também nós precisamos depois fazer isso. Lista de abreviaturas e siglas é simplesmente uma lista. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar aqui a lista de ilustrações, vamos pegar aqui, vamos dar um Enter, Ctrl Enter na verdade, Ctrl Enter, vamos para a próxima página. Então vamos colocar lá lista de ilustrações, seleciona, negrito, centraliza, ok? Celso, o que eu vou ver aqui que ele pulou para a próxima página? Existem essas loucuras, então vou pegar aqui e vou colocar aqui e vou dar um Ctrl Enter de novo, tudo certinho, tá? Beleza, lista de ilustrações, Ctrl Enter, beleza. Então depois da lista de ilustrações nós temos a lista de tabelas, então vamos de novo aqui. Beleza, centralizar. Depois da lista de tabelas, nós temos a lista de abreviaturas. No meu caso, seria difícil no meu curso de História ter uma lista de abreviaturas. Tá? Lembrando que se você voltar aqui na parte superior, tá? Nós temos aqui a estrutura base. Ó. Então observa aqui, ó. Aqui, vamos voltar mais um pouquinho. Tá? Lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e lista de símbolos são todos opcionais. Então, a menos que o teu professor peça, você não precisa colocar. Agora, é sempre bom, né, demonstrar organização e tudo mais. Então, se você julgar necessário, coloque. Tá? Mas não é obrigatório, a menos que o seu professor peça na estrutura ali do trabalho que ele te pedir. Ok? Vamos lá, vamos voltar. Vamos colocar aqui conforme vamos pegar aqui essa lista mesmo aqui de abreviaturas, só para que a gente possa, né, ter uma lista, na verdade. Vamos vir aqui, extract. Mais uma vez, vocês viram o que eu estava fazendo? Eu estava mais uma vez colocando no lugar errado aqui as coisas. Olha só, viram como é que é? Mas não tem problema, acontece.
Ctrl X para remover essas coisas estranhas que eu havia colocado sem querer aqui. E vamos voltar para o nosso trabalho. Aí sim. Vamos lá. Então, Abstract. Vamos lá. Aqui, Ctrl Enter. Ctrl V. Agora sim. Lista de ilustrações. Lista de tabelas. Agora sim nós vamos colocar a lista de abreviaturas e siglas. Lista de símbolos da mesma forma, um opcional. Então vamos vir aqui, lista de símbolos, vou copiá-lo, porque afinal de contas, se houver, você já vai ter noção aí da estrutura, né? Finalzinho, Ctrl Enter, colar aqui. Com relação aos símbolos, tá? Às vezes você pode ter alguma dificuldade de colocar algum símbolo, alguma coisa. Então a dica que eu posso te dar é aqui, ó, você observar se esse teu símbolo está aqui, ó. Inserir símbolo, por exemplo. Olha só, se você clicar aqui, ó, tem uma série de símbolos aqui que pode ser necessário. Ó, marca registrada, por exemplo, né? Beta, né? Sei lá por que você precisaria, mas pode ser necessário. Então, ó, mais símbolos, tá vendo aqui? Olha só, tá cheio de opções para você. Micro, infinito. Então, trademark, né, marca. E, enfim, tá cheio de possibilidades que você pode inserir aí, ok? Beleza, então, essa é a dica sobre os símbolos aqui, tá? E já chegamos no sumário. Porém, o sumário não se monta antes de ter a estrutura do trabalho toda completa, não é verdade? Então eu vou dar um Ctrl Enter e vamos colocar apenas aqui a palavra sumário, negrito, centralizado. Tá? E depois nós vamos usar os recursos automatizados para fazermos isso. Então está aqui o sumário. Beleza. Então, observem aqui no sumário, né? Deve ser o último elemento pré-textual na parte da frente da folha. Quando houver mais de um volume, deve ser incluído o sumário em toda a obra, de toda a obra e em todos os volumes. Então, se você tiver 2 volumes, você vai colocar o sumário no primeiro volume e no segundo volume para que o usuário, enfim, quem estiver lendo seu documento, saiba que existe um outro volume caso não tenha chegado à mão. Tá? Beleza, então. Depois do sumário, inicia propriamente o texto, enfim, inicia o teu trabalho. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos ir para a próxima página aqui. Aqui a gente brincou, não é verdade? Com os tipos de título nas aulas anteriores, na primeira aula, especificamente onde a gente iniciou as formatações. Então, eu vou remover essa parte aqui, tá? Porque isso era só para fins de exemplo. O que nós vamos fazer agora? Essa tabela eu vou deixar aqui um pouquinho mais para baixo, vou dar um Ctrl Enter. Tá? Vou clicar aqui, na parte mais superior da minha primeira folha, depois do sumário. Pessoal, eu tive que dar uma paradinha, recebi um telefonema, só que ao mesmo tempo foi bom porque eu observei que nós já estamos aqui
em 49 minutos, quase 50 minutos de aula. Então, agora tem a parte toda que a gente coloca o texto. E eu observei uma outra coisa também. Se você lembrar no início, ouviu, conforme eu fui colando detalhes que foram acontecendo, por exemplo, aqui ó, a numeração está do zero, aqui continuou. Isso acontece, não está com uma numeração sequencial desde das primeiras páginas, aqui já não está aparecendo os números. Então isso até é legal que aconteceu, porque possivelmente acontece com quem copia coisa de um documento e leva para o outro e faz esse movimento. Tá? É bom que aconteceu, mas nós não vamos resolver isso agora, nós vamos seguindo, tá? Só que o seguindo é o seguinte, eu estou encerrando agora essa parte da aula, porque a gente já inseriu aqui partes estruturais do nosso trabalho, porém já se passou aí quase 1 hora, então eu estou procurando encerrar as aulas antes de 1 hora, e você viu, é trabalhoso, é assim mesmo, e então nós inserimos aqui um distanciamento aqui entre essas tabelas, e depois mais ali abaixo, nas páginas seguintes, nós temos também uma série de detalhes que nós temos que ver, ali com ilustrações, e depois a gente vai vendo isso, tá? Mas na prática, o que eu quero que você lembre? Então na próxima aula nós vamos passar a ver, jogar as informações, o teu texto, o teu trabalho aqui dentro. No melhor dos mundos você já teria esse modelo na sua mão e você começaria a escrever nele aqui, utilizando a opção TCC normal e segue o baile. Porém, quando você não tem, você já escreveu, então você tem que ir jogando as partes do teu trabalho e ir estruturando e usando os estilos, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. E se houver tempo nessa próxima aula, a gente já passa a listar as ilustrações em seus respectivos lugares e o sumário só quando a gente terminar, que aí vai ter toda a numeração já de todas as partes do nosso trabalho. Ok? Então é isso aí. É um trabalho, é uma empreitada gigantesca. Converso bastante com você, mas é bom que você vá entendendo e visualizando. Aqui você viu que conforme eu vou fazendo algumas coisas, vai dando um errinho aqui, um errinho ali, na hora de jogar, e a gente tem que usar o conhecimento do programa para ir resolvendo. Por exemplo, essa questão da numeração, né? Beleza. Então, pessoal, agora, se você não tem tempo, se você não quer gastar tempo, não está afim de aprender essas coisas, tem cachorro, gato, galinha, filho, enfim, os massacotes aí do Chaves para cuidar, então entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo telefone que está aparecendo aí, manda um WhatsApp, um SMS, que eu posso fazer um orçamento da formatação do teu trabalho. Se você precisar de uma aula específica em alguma área da informática que eu conheço, obviamente, ou se você precisar da construção de um documento eletrônico, se você tem uma empresa e precisa de uma estruturação de documentos aí dentro do pacote Office, precisa criar uma planilha esperta aí, se você tem movimento de trabalho repetitivo aí na sua empresa, tem que fazer todo mês determinadas coisas, então podemos automatizar algumas coisas através do pacote Office. Ok? Valeu então. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!